Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. E hoje estou aqui mais uma vez agradecendo a Deus, irmãos, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor me concede de poder conversar com os meus amados irmãos sobre a palavra de Deus. Eu fiquei com a responsabilidade de conversar com os irmãos sobre os capítulos de 1 a 5 de 2 Samuel. E estou muito feliz que Deus tem falado muito ao meu coração ao pensar nessas questões todas que vamos conversar. Já conversamos ontem, né? Vimos o quanto que Davi tinha um coração bondoso, generoso, ao homenagear, né, irmãos, aqueles homens que foram relevantes na sua vida. Apesar de que Saul foi muito difícil, mas ele tinha um amor, e esse amor foi expressado várias vezes, não somente com atitudes, mas ontem a gente viu com palavras, como Davi sabe usar as palavras de maneira tão inteligente, tão criativa, né, irmãos? E ele criou aquele lamento do arco, exaltando, né, aqueles homens que passaram por suas vidas com propósitos definidos por Deus, porque nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, né, irmãos? Principalmente a gente viu a ênfase, a amizade, né, de Davi e Jonatas. Que amizade linda, né, irmãos? Que amizade de aliança, de carinho, de bondade, de misericórdia um para com o outro, de cuidado. Que a gente vê que essa amizade vai transcender, né, os anos. Mais tarde a gente vai ver que essa amizade, digamos assim, que Deus usou Davi mais tarde para relembrar, né? A gente vai ver o que Davi vai fazer com a posteridade ali de Saul, de Jonatas. Isso é mais para frente, né, irmãos? Aí hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2 de 2 Samuel. Eu quero dizer para os irmãos que nós iremos ver só até o versículo 7 hoje, tá? Eu vou ler para vocês. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com suas famílias, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós por essa humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei este bem que fizeste. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos, e sede valentes, pois Saul vosso Senhor é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Então aqui, irmão, nesse capítulo a gente vê Davi tomando, né, uma decisão muito sábia, conversar com Deus antes de partir, né? Deus tinha um projeto muito maravilhoso para a vida de Davi, só que esse projeto ia seguir passos, irmãos. Na vida da gente existem passos a serem seguidos. As coisas não acontecem assim tudo de uma vez. Deus é muito perfeito, muito detalhista. Aleluia, Jesus. E Davi, com certeza, aqui nesse episódio, ele deve ter lembrado de outro episódio em sua vida, em que ele não consultou o Senhor. Como a gente viu lá no capítulo 27 de 1 Samuel, quando ele resolveu, né, fugir de Saul, indo para... Vamos lá, vamos ver, capítulo 27, versículo 1, diz assim: Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor eu fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo o Israel e escaparei dele. Aquela decisão dele, irmãos, foi sem consultar o Senhor, foi diante de um pensamento dele. E o que a palavra de Deus diz? Às vezes o nosso pensamento, o nosso coração às vezes é enganoso. A gente pensa uma coisa e não é aquilo que Deus quer. Mas Deus permitiu que ele passasse ali por aquele território filisteu, né, irmãos? Ali, digamos assim, Deus permitiu, mas foi uma decisão que o próprio Davi tomou baseada em seus pensamentos.
Ele não pensou, né, irmãos? Naquele momento, com certeza, ele não pensou no risco que ele estava colocando aquelas pessoas. Os filisteus, com certeza, tinham influências negativas para eles, né, irmãos? Eram pessoas que adoravam ídolos. Tinha também a questão física, né? Eles sofrerem danos. E tanto que foi em Ziclag, meus irmãos, que aconteceram muitas coisas ruins ali com Davi, né, irmãos? Quando ele se ausentou e voltou com seus homens, olha lá, estava tudo destruído, né? Mulheres tinham sido capturadas, levadas cativos pelos filisteus. Então ali ele sofreu muito naquele local. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, muitas vezes a gente colhe as consequências, né, irmãos? Ah, mas agora chegou o momento em que Deus está enviando ele para outro lugar. E agora ele pediu direção para Deus. Então, ele perguntou para onde iria, né? E Deus falou que ele iria para onde? Para Hebrom. Aí, o Senhor falou. Davi perguntou assim, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Olha só, Deus tinha um projeto de que ele começasse aos poucos o seu reinado, né, irmãos? Hebrom tinha... como é que se diz? Era propósito de Deus que ele começasse por uma tribo, né? Ele seria um rei tribal. Muitas vezes, irmãos, a pessoa quer começar lá em cima, né? A gente vê isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer alcançar as coisas muito rápido e não respeita os processos, né? Então aqui Deus permitiu que primeiro ele fosse para Hebrom. Por que Hebrom? Porque Deus é maravilhoso, Deus é estratégico. Lá é o ponto mais elevado de Judá, estrategicamente. Foi uma escolha de Deus, né, irmãos? Cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, que mais tarde ele iria para Jerusalém. O futuro pertence a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, Hebrom também era uma cidade que tinha uma história bonita, né? A gente vê, por exemplo, foi em Hebrom que Abraão recebeu a promessa de que seria pai. Mesmo tendo sua mulher estéril, né? Os 3 anjos foram lá anunciarem. A gente viu isso lá em Gênesis, capítulo 18, do 1 ao 15, aquela promessa linda de Deus, né? Hebrom também foi um lugar em que foram sepultadas pessoas importantes ali da família de Abraão, suas mulheres, Jacó, Rebeca, Lia, patriarcas, né? Pessoas relevantes ali foram ali sepultadas em Hebrom, né, irmãos? Foi um lugar também de posse, porque foi Hebrom que Deus permitiu que fosse entregue a quem? A Caleb, né? Quando ele tinha 85 anos, ou seja, era um lugar de promessa, era um lugar bonito, um lugar de refúgio também, que foi uma das cidades de refúgio mais tarde, uma das 6 cidades de refúgio. Foi também uma habitação para muitos levitas, né? Ela era uma das 48 cidades onde os levitas foram alocados para viver. Então ali tinha uma história bonita, além dela ser um lugar muito bonito, né? Era uma cidade importante que tinha cerca de 48 mil quilômetros quadrados e era bastante atrativo aquele local. Tinha mais ou menos 20 fontes, então Deus o levou para um lugar bom. Apesar de que lá ele também, né, iria sofrer algumas questões que a gente vai ver mais à frente, que nós nunca estamos livres de tribulações, meus irmãos. Onde a gente for, seja dirigido por Deus ou não, a gente sofre situações adversas. A questão é, quando a gente não está na direção de Deus, a gente não sabe muito bem como lidar com as questões, fica difícil, fica mais assim turbulenta a nossa vida quando a gente não está com a direção de Deus, né, irmãos? E quando a gente está com a direção de Deus, também passa provas, mas Deus passa com a gente, né? E é isso que é significativo na vida de Davi. Ele estava ali com a presença do Senhor, na direção do Senhor, e com certeza muitas adversidades ele iria enfrentar também naquele local. Mas a vez dele de ser o rei de Israel iria chegar. Futuramente o Senhor já tinha preparado, né, irmãos? É a questão dos passos, um passo de cada vez. Rei tribal primeiro, depois vai para Jerusalém, vai ser rei sobre todo Israel. Devemos respeitar os momentos do Senhor na nossa vida, né? As estações do Senhor na nossa vida.
Glória a Deus, que tudo acontece no tempo de Deus. E onde Deus nos colocar, irmãos, onde Deus nos colocou, se foi mesmo direção de Deus, se a gente pediu direção a Deus, com certeza o Senhor estará conosco, ainda que tenhamos adversidades, né, irmãos? Então, aqui ele foi para Hebrom, juntamente com todas aquelas pessoas. Ô, irmãos, que maravilhas voltar para casa, né? Sair de Ziclag, lugar em que sofreram, né? Lugar em que passaram lutas, mas agora vão para Hebrom e de volta para casa sempre é bom. Você imagina quando a gente está viajando, né, irmãos? A gente pode ir para o lugar mais lindo do mundo, mas não tem lugar melhor que a nossa casa. Não tem lugar mais aconchegante do que o nosso canto, né, irmãos? Então, em Judá era o canto onde Davi nasceu, né, irmãos? E ali era Hebrom. Ali era a sede de governo dele, foi em Hebrom, foi lá que ele foi ungido, né? Ele foi reconhecido pelos líderes ali. Os homens de Judá ungiram um rei sobre a casa de Judá. Irmãos, olha só que maravilha, que bênção. Ele já tinha recebido uma unção secreta por Samuel lá no capítulo 16 e agora ele está recebendo um reconhecimento público de uma tribo aqui para mais uma confirmação do Senhor de que ele seria o rei. Irmãos, e aí é muito bonito isso. Deus assim vai estabelecendo Davi aos poucos, devagarinho, ele vai chegar lá, né, irmãos? E o que acontece aqui também? A gente vê o quanto que Davi é, assim, inteligente, irmãos. Ele é muito inteligente, ele é muito estratégico. Ele sabia fazer digamos assim, sua propaganda eleitoral, ele sabia fazer seu programa de governo, assim, de uma maneira sábia. Ele não precisou, muitas vezes, usar palavras, irmãos, porque as atitudes de Davi diziam tudo, e ele foi, com certeza, conquistando, né, povos, conquistando pessoas. E aqui ele foi reconhecido, né, como rei. E a gente vê que aqui ele usou até uma outra estratégia, achei até interessante. No versículo 4 diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então ele aqui teve um momento em que ele, como é que se diz, expressou sua gratidão, né, para com aqueles homens que deram um sepultamento digno para Saul. Ele falou: Bendito do Senhor sejais vós por essa humanidade para com Saul. Mas aí olha que interessante, no versículo 7 ele diz assim: Agora, pois, sejam fortes e vossas mãos sejam valentes, pois Saul vosso senhor é morto, e a casa de Judá me ungiu rei, né? Os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Ele estava aqui querendo dizer assim, eu vou... E ele prometeu aqui, ele fez uma promessa aqui de político, né? Usarei de misericórdia e fidelidade e recompensarei vocês pelo bem que fizeste. Aqui ele está querendo dizer assim que, assim como Saul, né, livrou aqueles homens ali da vergonha, livrou ali diante do cerco amonita, ele está dizendo que ele também poderia fazer algo para eles. Usar de misericórdia para com eles, porque ele tinha gratidão. Aqui ele está sutilmente fazendo digamos assim, querendo alocar aquele povo para eles, né? Querendo, digamos assim, que eles compusessem, né, todo o seu trabalho, fizessem parte ali, fossem seus apoiadores ali no governo de Judá, né, irmãos? E ele foi esperto porque, querendo ou não, se ele conquistasse aqueles de Jabes de Gileade, com certeza ele pegaria, né, teria a oportunidade de ter a admiração de outros das Transjordânia, né, de todas aquelas outras cidades próximas, daqueles locais próximos. Então aqui a gente vê um pouquinho digamos assim, Davi foi um pouquinho estratégico e, digamos que, meio que fez uma propaganda aqui do seu trabalho, meio que fez como é que se diz, fez uma propaganda eleitoral, queria conquistar mais eleitores, né? Pessoas mais voltadas para ele, que admirassem, que o apoiassem. Porque Deus sabia que ele tinha muito a enfrentar. Ele iria enfrentar inimigos também, né, irmãos? Pessoas que só oposeriam, né? Seriam oposição no seu trabalho. Porque é assim, nenhum líder
seja ele político, espiritual, não existe nenhum líder que não passe por adversidades, que não tenha aquelas pessoas que se opõem, né? Que brigam, que não concordam, que querem, digamos assim, atrapalhar. Um exemplo, né, que eu falo assim, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil liderar. Então, Davi sabia que quanto mais apoiadores ele tivesse, melhor seria. Né? Porque Deus sabia o que Davi ia passar, né, irmãos? Mas esses homens não quiseram. A gente vê lá no capítulo mais à frente que eles apoiaram mesmo foi os da parte de Saul. A gente vai ver que isso vai acontecer posteriormente. Mas isso não impediu de Davi ser trabalhar ali em Hebron, porque foi lá seu primeiro local de trabalho. E ele fez, com certeza, fez o melhor, né? Porque a gente sabe que onde ele estava, ele fazia o melhor, né? Porque ele estava na presença do Senhor, ele estava na direção do Senhor, ele tinha perguntado para o Senhor e foi ali aquele local que o Senhor deu para ele, né, meus amados irmãos? Poderia alguém pensar, Davi está contente com muito pouco, ele tem promessa de que será o rei de Israel, né? Porque um dia Deus falou que ele seria o rei de Israel mesmo, mas teria o tempo certo. A gente vê lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz assim: eu te tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano sobre Israel, meu povo. Eu sempre estive com você por onde você andou. Olha só, irmãos. Então, Davi tinha essa consciência, meus irmãos. Davi tinha essa consciência, porque Deus sempre esteve com ele, desde lá, ele cuidando das ovelhinhas lá no aprisco. Desde o dia que ele foi ungido, sempre o Senhor cuidou dele. Quantos livramentos o Senhor deu para ele? E se foi o Senhor, onde ele fosse, o Senhor era com ele. Aqui está dizendo no versículo 7, versículo 8, diz assim: sempre estive com você por onde você andou. Então não é diferente, aqui não é diferente, irmãos. Deus está com ele em Hebron, Deus vai estar com ele em Jerusalém, Deus está conosco onde nós estamos, desde que nós estejamos na presença do Senhor, onde o Senhor nos colocar. Se a gente tiver um cargo mais simples na nossa empresa, no nosso local de trabalho, foi ali que Deus permitiu que nós fôssemos colocados, e ali nós com certeza faremos o melhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos, devemos fazer como se fosse para o Senhor. O Senhor merece o melhor, gente. Um líder, qualquer um de nós, tem que fazer o melhor onde Deus nos colocar. Tá bom, meus amados irmãos? E o que a gente aprende com isso, meus irmãos? A gente aprende que a primeira coisa, o primeiro ensinamento aqui é que a gente deve pedir direção ao Senhor por tudo, em tudo. Tudo que nós fizermos, formos fazer, formos realizar, nós devemos pedir direção ao Senhor, porque Ele com certeza tem os caminhos para a nossa vida, Ele tem as fases, né? E Ele está conosco em todas as fases de nossas vidas. A gente vê isso, gente, sempre foi assim. Quando a gente vai lá, por exemplo, lá para a história da igreja, lá em Atos. Como é que começou, irmão? Não foi pequenininho? O que Deus falou assim? Lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Onde é que eles iriam ser testemunhas? Primeiro em Jerusalém, olha só, aos passos de Deus aqui. Em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E de fato, irmãos, começou bem assim, simplesinho, com poucos. Ali o povo, ali aqueles primeiros convertidos, ali os discípulos ganhando almas, no corpo a corpo mesmo, falando de Jesus para as pessoas mais simples e para as pessoas mais inteligentes, anunciando Jesus. Inteligentes, eu digo assim, intelectualmente, porque inteligentes todos são, mas assim, digamos assim, os gregos, por exemplo, tinham muitos conhecimentos, diferente daqueles irmãos que eram mais simples, artesãos, pescadores, não importava. Ali era pregado o evangelho para todos, né? E Deus foi formando a sua igreja aos poucos. E a gente vê que daqui a pouco tinha 120, e ali vivendo em unidade, em união, né? Foi crescendo, Deus foi fazendo aquele rebanho dele crescer cada vez mais e mais, né, irmãos? Daqui a pouco já tinha 3.000, 5.000, os servos de Deus ali anunciando.
E a gente vê que começou em Jerusalém, irmãos, e chegou até nós. Glória a Deus. Glória a Deus que o evangelho chegou até nós. Então houve o quê? Todos aqueles passos do Senhor. Deus é muito inteligente, irmãos. As coisas de Deus não são assim como a gente às vezes quer atropelar tudo, tudo, tudo. Quer atropelar os processos, quer as coisas assim muito rapidamente e não segue os passos direitinho. Deus é muito pedagógico, irmãos. Que Deus pedagógico esse nosso. Glória a Deus. Então, olha os milhões de pessoas que hoje conhecem Jesus. Aleluia, Jesus, o evangelho foi pregado, começou de pouquinho, devagarinho, pessoas simples, humildes, pessoas também muito, assim, de conhecimento, né, de refinado conhecimento, e Deus foi alcançando todos, mas começou onde? Em Jerusalém, depois foi para a Judéia, Samaria e até hoje, gente, o evangelho chega até nós, os confins da terra. Deus foi liberando, né? Deus foi abrindo portas para o evangelho ser anunciado. Glória a Deus. E olha só que maravilha, irmãos. É assim. Deus é muito perfeito. Glória a Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Esse mesmo capítulo 2, versículo 7 e 8 de 2 Samuel, não, capítulo 7, versículo 8 de 2 Samuel, também está em 1 Crônicas 17, 7. Ou seja, aquele homem de Deus tinha que passar por experiências. E a gente vai ver, irmãos, que Davi continuou com aquela atitude bonita de conversar com Deus antes de tomar qualquer atitude. Lá no capítulo 5, versículo 19 de 2 Samuel, esses capítulos que nós iremos conversar mais à frente, Davi vai atacar os filisteus. Aí o que ele faz? Capítulo 5, versículo 19 de 2 Samuel. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá. Lá no versículo, nesse versículo aqui que eu estou lendo, vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Olha que bonitinho ele conversando, Davi conversando com Deus. Parece que Davi aprendeu a lição de que não foi legal ele tomar atitudes mais no passado sem consultar o Senhor. Aqui ele está consultando o Senhor nas coisas que ele vai fazer. E quando chega lá no capítulo 5, versículo 25 de 2 Samuel, aqui diz assim: Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gezer. Ou seja, meus amados irmãos, quando a gente faz as coisas à maneira de Deus, Deus nos dá vitória, Deus nos dá bênçãos. Então, com certeza foi muito significante Davi passar por ali, por Hebrom, tanto para ele quanto para aquelas pessoas. Como Davi aprendeu, irmãos? Davi cometeu falhas? Sim, cometeu. Infelizmente, né, foi lá em Hebrom que ele teve alguns filhos que mais tarde lhe deram problemas. Ele começou a se envolver com mulheres, né? E teve mais alguns problemas mais à frente, que a gente vai ver muito mais à frente. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, que Ele sempre dirija nossas vidas, nossos passos, que nós sempre perguntemos para o Senhor o que fazer, como resolver determinadas questões, onde está, e que Deus nos dê direcionamento certo. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.